Então hoje nós vamos conversar com um doutor, recentemente doutorado, 2018, Roberto Gomes de Albuquerque Melo Júnior. É doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, falando sobre a tributação ótima. Eu vou perguntar mais adiante para ele se existe uma tributação ótima. Mas o nosso assunto central é sobre a taxa de coleta de lixo. O Roberto fez parte de um grupo de juristas esse grupo que elaborou a legislação aqui do município do Recife, legislação atual, sobre coleta de lixo. Como vocês sabem, há muita discussão pelo Brasil inteiro em 2018 sobre esse tema. Ontem, no nosso seminário internacional, foi colocado por um dos palestrantes que será que a taxa de coleta de lixo não está sendo utilizada como uma espécie de aumento de IPTU? Lembrando que a taxa, em princípio, tem um caráter contraprestacional. Existe um serviço e esse serviço deve ser pago por essa prestação, por essa contraprestação, que é a taxa. Também se observou ontem que o lixo atualmente vem sendo não apenas jogado em qualquer lugar, mas se imagina que haja a necessidade de um processamento do lixo. E esse processamento do lixo tem um custo maior. E daí também seria esse o motivo do aumento da taxa de coleta de lixo? Pois bem, então diante dessa questão, uma questão importante, o nosso grupo Política e Tributação, mais uma vez, lidando com essas questões tributárias de relevo para a comunidade, trouxe esse assunto à baila. E aí, Roberto, fala um pouco. A tributação ótima, conforme você coloca aqui na sua tese de doutorado. Obrigado, Isso. Roberto, por ter vindo. Professor, boa tarde a todos. De início, agradeço a oportunidade. É um prazer e uma alegria enormes estar aqui com o senhor, não apenas em função da relevância dos temas que são debatidos aqui com o senhor, mas principalmente pelo respeito e carinho que eu tenho pelo meu professor Hélio Urém. Tive duas oportunidades de ser seu aluno nos bancos da Faculdade de Direito do Recife, no início do curso, Teoria Geral do Estado. Isso me fez aprender a amar a ciência jurídica. E logo após a graduação, na Escola Superior da Magistratura aqui do Estado de Pernambuco, nas suas aulas de Direito Tributário, que despertou ainda mais essa paixão, pela matéria tributária do nosso país. E me diz aí, Roberto, como é que você participou da elaboração desta lei? Explica claro. Isso. Professor, eu em 2013, logo no início do governo do atual prefeito Geraldo Júlio. Um pouquinho mais baixo. Claro. Mais baixo, não mais alto. Mais alto, perdão, desculpe. Em janeiro de 2013, no início do governo, no primeiro mandato do prefeito Geraldo Júlio, fui convidado para compor a equipe da Secretaria de Finanças, da secretário Roberto Pandolfi, como gestor jurídico da Secretaria de Finanças. E até abril de 2018, estive à frente da unidade jurídica da Secretaria de Finanças e, como tal, um participante ativo da elaboração não apenas de toda a legislação da gestão tributária do Recife, mas enfim, de forma mais ampla, a gestão financeira também do município do Recife. E essa foi uma das leis talvez mais polêmicas, que foram trabalhadas, na atual administração da cidade. No finalzinho de 2016 foi encaminhado um projeto de lei exatamente alterando a forma de cálculo e apuração e aumentando inclusive o fato gerador da taxa anteriormente denominada limpeza pública para a taxa de coleta de resíduos sólidos domiciliares. Certo. Então realmente participei de forma bem ativa, junto com, claro, uma equipe extremamente competente, de que eu me orgulho em fazer parte. Perfeitamente, Roberto. Então, Roberto, é possível, diante dessa crítica, olha, a taxa de coleta de lixo funcionou como uma espécie de majoração do IPTU, porque aqui em Recife há uma cobrança conjunta,
tanto do IPTU quanto da taxa de coleta de lixo. Não tem de ser assim. Existem municípios brasileiros que sugerem, mês a mês, haver um fracionamento em 12 meses dessa taxa, que seja através da conta de água, através da conta do esgoto sanitário, não é? Isso, exatamente, professor. É a forma eleita pelo município do Recife, isso é uma forma quase que eu diria atávica. Vem de muitos anos, a cobrança vem unificada. O mesmo carnê de pagamento do IPTU, vem a taxa hoje de coleta de resíduos domiciliares, anteriormente a taxa de limpeza pública, no mesmo documento de arrecadação municipal. Realmente, né, uma alternativa seria a cobrança dos tributos de forma separada, mas aí entra, professor, a questão dos custos financeiros da operação, né, que realmente há um custo para o município do Recife de arrecadação, né, e que muitas vezes torna até inviável a cobrança da TRSD, né, de forma separada. Nem por esse motivo, na conta de água, na conta de esgoto. O detalhe, professor, é a questão do contribuinte, né? Aqui no contribuinte da TRSD, proposta, né? Isso Fracionar. poderia ser possível, mas a preocupação talvez seja a questão do contribuinte da TRSD, que é o proprietário do imóvel, possuidor, com ânimo domínio, o titular do domínio útil. Muitas vezes a conta de energia, a conta de água não representa o proprietário do imóvel. Então essa teria essa dificuldade, em princípio, que eu percebo, né? Então talvez não seja uma solução mais adequada do ponto de vista legal. Sim. E a taxa aumentou porque se imaginava que o lixo via ser processado. Isso vem ocorrendo? Isso, exatamente, professor. De início, né, é extremamente importante colocar que há uma absoluta equivalência, professor, do valor lançado da TRSD com o custo da coleta do lixo no município do Recife. Então não há um valor extrapolante, né, do valor que o Recife despende ano a ano com a coleta de lixo. Então, somado, né, com a inadimplência... Esses números estão dispostos para a população. Se a população quiser verificar quanto o município do Recife gasta em coleta de lixo, existe um site que você poderia dizer? Claro, professor. É o portal da transparência ativa do município do Recife, inclusive, é um portal premiado, né, pelos órgãos de controle interno. O TCU e o TCE do estado de Pernambuco premiam constantemente o portal da transparência do município do Recife em função da qualidade e da facilidade. Fala aí um pouquinho. www.recife.pe.gov.br. Lá o senhor vai encontrar, professor, um banner com o portal da transparência, com link, né, para acessar mais facilmente o portal da transparência, e todos os dados do município do Recife, de forma muito fácil de acesso, estão disponíveis. E também os dados relativos à despesa, com os contratos da coleta de lixo e os valores já arrecadados a esse título também, para mostrar exatamente essa equivalência. Qual foi o percentual, Roberto, de majoração da taxa de coleta de lixo em 2018? Em média, 45%, professor. Em média, 45%. Mas o fundamental é perceber que, ainda no início da década passada, 2002, 2006, então o senhor deve se recordar, né, daquela, eu diria, situação extremamente delicada que vivemos em relação ao lixão da Moribeca aqui no nosso estado, no município de Jaboatão, nosso município vizinho. A situação extremamente degradante de famílias sobrevivendo a partir da coleta do lixo, e o Ministério Público do Estado, de forma muito ativa, em função daquela situação extremamente desconfortável para todos nós como cidadãos, buscou, né, a recuperação não apenas ambiental, mas também na recuperação das famílias que sobreviviam do lixo da Moribeca. E foi feito um termo de ajustamento de conduta, né, com os municípios de Recife, Jaboatão, Moreno e Olinda, que são os municípios que depositavam os resíduos sólidos lá no lixão da Moribeca, transformando o lixão num aterro sanitário. Repete quais eram os municípios? Recife. Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Moreno. Certo. Esses 4 municípios que se utilizam, né, professor, do então lixão, se utilizavam do então lixão da Moribeca. O lixão foi todo recuperado ambientalmente, é um processo ainda que vai durar décadas, né, e isso teve um custo ambiental
muito elevado. Evidentemente, um custo que o custo social, né, é muito maior se não o fizermos. Né? Então, na realidade, professor, o valor da tonelada coletada do lixo subiu quase que exponencialmente nos últimos 10, 15 anos. Tanto em parte dos custos, né, da melhor elaboração, né, da coleta do lixo, mas também essa preocupação em transformar lixões em céu aberto, etc., em aterros sanitários, com todas as preocupações ambientais. E isso, professor, fez com que o custo, né, da coleta realmente se elevasse bastante. Recife, Olinda, Jaboatão ainda tem um grande diferencial, professor, que é a distância. Né? Por exemplo, o município de São Paulo, hoje, é coletado o lixo lá, e o lixo é destinado a um aterro sanitário a mais de 200 quilômetros do centro de São Paulo. Então, hoje, um componente extremamente relevante, né, do valor, do custo da coleta do lixo é o transporte. Futuramente, Recife vai enfrentar esse problema, porque o aterro sanitário da Muribeca vai se esgotar. Então, qual que é a área que será utilizada no futuro? Um futuro até próximo. Então, isso vai provavelmente elevar o custo. Esse lixo não é uma perspectiva? Ah, sim, com certeza, professor. É dentro do... Porque às vezes, só interrompendo, às vezes você consegue até recolher o lixo, separando vidro, plástico. Mas quando esse lixo já, embora recolhido separadamente, quando ele digamos, colocado para o poder público, aquilo tudo mistura novamente. É verdade, professor. Há esse problema na coleta seletiva. Acho que todos nós hoje estamos cada vez mais preocupados em fazer um bom uso da coleta seletiva. Né? Então, os exemplos, né, como os exemplos na Europa, principalmente da Alemanha, né, que nos últimos 3, 4 anos vem sendo o país que mais recicla, 65%, né, no ano passado, em 2017, do lixo produzido no estado alemão foi reciclado. Então é um número realmente respeitável, que devemos persegui-lo. Aqui no Brasil nós temos ainda um número muito tímido, mas dentro inclusive, professor, do TAC, que o município de Recife faz parte, há uma preocupação em manter cooperativas de catadores, dos então catadores de lixo, que foram transformados, né, em coletores seletivos. Né? Então todo esse lixo, né, é processado. Treinamento para esses coletores? Permanentemente, professor. Houve o treinamento, né? Há inclusive uma preocupação não apenas com as famílias, em qualificá-las e capacitá-las, mas permanentemente, né, a questão de destinação de valores, a título de alimentação, etc. Né? E essa preocupação, professor, se estende inclusive, né, às crianças, né, que todas elas recebem, né, uma orientação e um apoio pedagógico permanente. Né? Então hoje... As crianças estão também coletando lixo? Não. Há uma evidente preocupação de afastar qualquer menor da coleta do lixo. As suas famílias, os pais que ainda hoje são, por exemplo, cooperados, né, da coleta seletiva, os filhos deles são obrigatoriamente, né, permanentemente observados pelo poder público em questão da educação escolar, exatamente, né, para oferecer essa oportunidade, né, de crescimento. E quais são os critérios para se chegar ao valor dessa taxa? Ou seja, número de pessoas dentro de uma família, tamanho de espaço construído em um determinado imóvel, localização. Quais são os critérios? Porque, em princípio, a taxa é uma contraprestação, pelo menos no Brasil. Isso, exatamente, professor. Quais os critérios para se chegar ao valor da taxa? Claro, é um modelo adotado pelo município do Recife, professor, possui 3 variáveis de sua composição da base de cálculo: o fator de coleta, o fator de enquadramento e o fator de utilização do imóvel. Explica isso mais detalhadamente. Claro, o fator de coleta diz respeito à periodicidade, por exemplo, da coleta, se diária, se alternada, se mecânica, se manual, ou então até mesmo confinada. Aquele container que nós verificamos depositados em alguns pontos da cidade. O fator da utilização do imóvel diz respeito a se o imóvel é residencial, se é comercial com produção ou não de lixo orgânico, por exemplo, e finalmente o fator de enquadramento, que tem uma relação direta com a área construída do imóvel. Tá? Então nós temos esses três variáveis que compõem a base de cálculo da nossa taxa de coleta de resíduos domiciliares.
Perfeito. E aí, Roberto, tem mais algum outro ponto que você queira destacar no que diz respeito à taxa de coleta de lixo em Recife? Claro, professor. Na realidade, né, o que é fundamental é perceber, né, que essa taxa é uma taxa que ela vem sendo, né, permanentemente estudada pelo município do Recife de forma a adequar, né, a sua melhor composição. O senhor colocou muito bem, né, que a experiência tanto nacional quanto internacional principalmente nos mostra outras formas de apuração da taxa de coleta, formas, por exemplo, que tenham uma composição proporcional, uma composição variável e mesmo uma composição fixa, né, do valor da taxa, né? Claro, os exemplos da experiência nacional mostram muito exitosos. Por exemplo, nos Estados Unidos é bastante comum a taxa ser adequada ao número, por exemplo, de sacolas de lixo disponibilizados pelo poder público. Então, na realidade, o valor proporcional à produção do lixo daquela família, daquela unidade familiar. Outros utilizam componente variável. Em Recife, por bairros, existem bairros de classe média, média alta, classes mais pobres. Então, a taxa de coleta de lixo em Boa Viagem e a taxa de coleta de lixo em um local mais pobre, tem alguma diferença em razão da localização do imóvel? Não, em razão da localização não, professor. Teria em função do fator de coleta, por exemplo, em bairros em que há uma coleta diária e uma coleta alternada. Certo. Seria mais nesse sentido. Perfeito. Em alguns bairros é possível, né, a coleta alternada e com isso, né, o impacto na taxa é menor do que aqueles bairros que exigem uma coleta diária do lixo. Então, Roberto, eu queria dizer para o pessoal que ontem ocorreu um seminário, né, internacional, você nos deu o prazer de estar lá. O professor Diogo Leite de Campos, ele nos presenteou com a Lei Geral Tributária notada e comentada lá de Portugal. Então, quem tem interesse em estudar o direito tributário europeu, esse livro é um livro paradigmático, não é? O professor também nos presenteou com autonomia contratual e direito tributário, a norma geral anti-elisão, que os tribunais internacionais estão discutindo bastante. Também panorama no direito do direito no terceiro milênio, não é? E a nossa ideia, Roberto, é convidarmos sempre juristas como você, aqui da região, aqui do Brasil, e fazermos o acompanhamento de como esse mesmo tema vem funcionando lá na Europa, não é? O professor, acredito, vai nos ajudar bastante com isso, não é? E também nos Estados Unidos. Nós temos, compondo esse grupo, um juiz federal, o Jorge André, que está na Carolina do Norte. Então eu tenho contato diário com ele, vou sempre pedindo para que ele nos transmita a experiência em concreto, não é? Em concreto aqui, pessoas que trabalham como você, com esses assuntos que são fundamentais, e em concreto também lá na Europa e nos Estados Unidos, com pessoas que trabalham com os mesmos temas. Direito comparado é difícil, mas essa, digamos, é a nossa metodologia. Falar com pessoas que trabalham com os assuntos aqui e falar também com pessoas que estão trabalhando com esses assuntos na Europa e nos Estados Unidos. Perfeito. Então, queria te agradecer, Roberto. Eu acho que o Grupo Política e Tributação ganha muito com pessoas como você, um mestre, um doutor, não é? Que trabalha, portanto, com a mão na massa, não é, sobre isso tudo. E como última pergunta eu falo, tributação ótima, Roberto. E é possível uma tributação ótima? Não é muito otimismo, não? Isso, professor. Na realidade é quase um paradoxo, você colocar como tributação ótima. A minha tese de doutoramento, professor, ela tem como título Tributação Ótima e Tax Design, uma proposta de sistema tributário brasileiro ótimo. Então, na realidade, fui pesquisador visitante no exercício no ano de 2017 na Fordham Law School, na cidade entre as 20 melhores faculdades de direito dos Estados Unidos, localizada em Nova York, e também participei como ouvinte do grupo de direito tributário da NIU, cidade de Nova York, e de Harvard Law School. Então, na realidade, foi um ano extremamente proveitoso em termos de pesquisa. E lá
né, professor, eu consegui me aprofundar no modelo de tributação ótima, né? Então, na realidade, é extremamente importante essa discussão. Apesar, professor, de quase não haver interlocutores no nosso país, eu fiz questão de trazer... Resume para a gente, em poucas palavras, para que o pessoal perceba qual é o espírito da coisa. Tributação claro. ótima. Basicamente, professor, é a busca, né, por um sistema tributário que possa vir a tributar segmentos específicos econômicos, como, por exemplo, a renda, o patrimônio, bens e serviços, né, de forma que arrecade-se mais de forma equalitária, né, diminuindo o custo da arrecadação e também o custo de conformidade para o contribuinte. Então, exemplos, professores, extremamente exitosos nós temos na Austrália, na Nova Zelândia, em Hong Kong e principalmente no Reino Unido. Em concreto, dá aí um exemplo de caminho para essa tributação ótima. Perfeito. Na nossa tributação imobiliária, aqui no nosso exemplo, né, os países que vêm adotando, né, os preceitos da tributação ótima, alguns vêm extinguindo, inclusive, a tributação do imposto de transmissão de bens imóveis, por ser um imposto antieconômico, e outros, a maioria, vem sempre utilizando alíquotas progressivas na tributação imobiliária, exatamente em busca de uma maior igualdade na tributação, uma tributação mais justa, né, em termos de tributação, por exemplo, de bens e serviços. Nós fiquemos com a tributação imobiliária. Pois não. Por exemplo, ontem o professor Diogo Leite Campos, ele disse, olha, em Portugal nós temos alguns tributos incidentes sobre os imóveis, e aí ele citou o IMI, que foi um dos pontos centrais, o IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, porque em regra esses impostos sobre imóveis vão para os municípios, vão aos municípios, e ele disse, olha, a alíquota está girando em torno de 0,2%, 0,3% e já está alta. Mas nós aqui no Brasil temos uma alíquota em torno de 0,9%. Correto. Então, note, qualquer que seja o tributo, 0,2%, 0,3%, o professor disse já está alta, aqui 0,9%, 1%, qualquer que seja o tributo, nos aparece para quem paga alto. Sem dúvida, professor. O detalhe que realmente os estudos demonstram é que a base de cálculo em Portugal, ela se aproxima muito mais do valor de mercado do bem, o valor real, efetivo do bem, enquanto que no nosso modelo brasileiro... Ele tenha falado ontem que há uma evidente defasagem. Defasagem, exatamente. Até para evitar uma discussão judicial mais profunda, como houve aqui no nosso país na década de 60, em que a questão foi judicializada. Então todos os municípios optaram por uma base de cálculo muito mais tímida, não representando o real valor venal do bem, exatamente para evitar discussões. Então hoje, professor, a maioria dos municípios adota, né, uma base de cálculo que representa 30%, 40% do valor de mercado do bem. É o caso do Recife. Mas fiquemos com isso. Então, aqui no Brasil, em Recife, por exemplo, nós temos o IPTU, que tem por base de cálculo o valor venal do imóvel, e nós temos o ITBI, que tem por base de cálculo o valor venal do imóvel. Isso. Embora o mesmo imóvel, o mesmo município, o valor venal do mesmo imóvel para efeito IPTU é um. Correto. Para efeito ITBI é outro. Isso não provoca, dentro de um setor onde há construção civil, onde existem grandes empresários, não provoca um certo desconforto quando a gente varia tanto com essas bases de cálculo, para mais e para menos? Sem dúvida, professor. E essa é uma preocupação da administração tributária do Recife também, né? Tanto que há um projeto em curso atualmente inclusive com a participação da academia, da Universidade Federal de Pernambuco. Perfeito. Há um convênio conosco, exatamente para aproximar, né, a base de dados do município do Recife o mais próximo possível da base real de mercado. E com isso, a alíquota seria menor. Pois não. Atualmente, por que essa variação entre ITBI, em tese, valor venal o mesmo, para ITBI e para IPTU, para a pessoa que quer entender, quem trabalha com o assunto, o que é que você pode dizer para a gente? Claro. De início, professor, é importante perceber que, apesar da identidade do valor da base de cálculo, é importante notar que o valor da base de cálculo do IPTU, ele é calculado através de uma matriz
com diversas variáveis em que, em resumo, sempre é dimensionada com a planta geral de valores do município do Recife, que é uma lei aprovada na nossa Câmara. Enquanto que a base de cálculo do ITBI, ela é lançada através da avaliação fiscal. E com isso, inclusive pelo número de transações imobiliárias que há no município, é possível uma equipe de auditores do município do Recife presencialmente fazer o levantamento em loco do valor do imóvel. E com isso, aproxima-se mais do valor real efetivo de mercado. Enquanto que, até pelo número de imóveis do município do Recife, que atinge mais de 600 mil imóveis hoje... reproduzir para o ITBI o que vem sendo feito, ou então, por que não reproduzir para o IPTU o que já existe pré-feito ITBI, não ser o mesmo valor? Essa é a ideia, professor. Na realidade, o que é hoje é todo o levantamento de banco de dados em relação a todos os levantamentos de valores utilizados pelo ITBI para adequar a planejamento de valores do Recife. Agora, é importante alertar, até para tranquilizar nós como contribuintes do IPTU, é que evidentemente a busca não é pelo aumento da carga tributária, não, é pela adequação da correta base de cálculo e com isso a diminuição da alíquota para a alíquota que venha a representar de fato o mesmo atual patamar de valores recolhidos hoje pelo contribuinte do Recife. E como última indagação, eu te perguntaria o seguinte: eu tenho um aluno que vem desenvolvendo um trabalho, vou tentar sintetizá-lo, sobre planejamento tributário nessa área. Perfeito. Então, se uma pessoa tem um imóvel registrado, digamos, aqui em Recife mesmo, nos anos 70, e ela vem a falecer e uma outra pessoa vem a herdar esse bem, existe um prazo para efeito de isenção. Então, digamos que nos anos 70, esse imóvel, números aleatórios, custasse 100 e está registrado como 100. Pois não. À medida em que a pessoa falece hoje, digamos em 2018, esse imóvel que está registrado por 100, ele pode ser recebido por 100, mas se a pessoa quiser vender 2 meses adiante, por 1 milhão, tá bem? Então vai ter que pagar sobre a diferença. Correto. No entanto, se ela tiver a isenção, esse imóvel está registrado por 100, ela recebe com isenção para 1 milhão, e se quiser vender a 1 milhão e 100, só pagaria pela diferença entre 1 milhão, porque saiu dos 100 para 1 milhão com isenção, e ela vendendo a 1 milhão e 100 só pagaria pela diferença pelos 100. O que você acha? Isso vem, essa é a tese que ele vem defendendo. Você tem acompanhado isso? Não, professor, precisa olhar com mais cuidado, porque na realidade houve alguns casos concretos que eu tive a oportunidade de me deparar e estudar com mais cuidado em relação exatamente à mudança constitucional de 88 que promoveu a bipartição do imposto de transmissão, a causa morte para o Estado e bens imóveis para o município. E com isso a legislação de então, por exemplo, da própria legislação notarial, houve um impacto. Então, na realidade, eu precisaria, professor, com mais cuidado, verificar o caso concreto. Vou te pedir para participar dessa nossa pesquisa, não é? Você colocou muito bem com relação à legislação notarial. Eu acho que essa pesquisa está em curso, vamos acompanhar e fazer isso em conjunto. Claro. Olha, Roberto, muito obrigado por você ter vindo falar sobre um tema tão significativo como esse, taxa de coleta. Que é isso, professor. Eu gostaria normalmente de agradecer e fazer um convite. Inclusive, o senhor colocou muito bem em relação ao direito comparado. Ano passado, em Fordham, eu tive a oportunidade de ter contato com o núcleo de direito urbanístico da Fordham Urban Law School, de Urban Law, que, professor, a proposta é extremamente interessante. Eu quero trazê-la aqui, e se possível com a participação da Unicap, por exemplo, que é um banco de dados mundial, que em todas as experiências positivas em direito urbanístico... Você tem um site aí? Tenho sim, professor, tem um site, Claro, basta fazer a busca no Google mesmo, Fordham Law School, lá vai também ter o link para o Centro de Direito Urbanístico, que é o Urban Law, e aí, o endereço de contato com o professor responsável pela organização do centro de pesquisas, e é um centro, professor, que vem me despertando profundamente interesses. Claro. Por quê? Porque, por exemplo,
todas as experiências positivas que o mundo possui em direito urbanístico e até o impacto da taxa de coleta de lixo, por exemplo, você tem coletado, né, todo o material jurídico necessário para ser implantada aquela ideia. Então, o senhor tem, por exemplo, em relação à cidade de Nova York, né, toda a lei que protege os mananciais de água, que fazem com que Nova York hoje tenha uma água de torneira extremamente potável. Enfim, nessa legislação ambiental que protege os mananciais, você tem disponibilizado esse material lá, né? Então, inclusive, o último contato que eu estive lá, ainda em 2017, né, foi sugerido que o Recife viesse a sediar um dos encontros anuais, né, que o último encontro agora em 2017 foi na cidade do Cabo, na África do Sul, enfim, né, então seria extremamente interessante para a nossa cidade, né, sediar um encontro desse nível de discussão para trazer as melhores soluções do mundo aqui para a nossa cidade. Eu te agradeço mais uma vez por ter vindo e também por você permanecer no grupo de pesquisa, que você venha a cada mês, como você sabe, temos uma reunião aqui na Justiça Federal decorrente do grupo de pesquisa. Muita alegria. Também muito obrigado, Roberto. Muita alegria. Eu que agradeço. Eu agradeço. Uma ótima tarde.